Como é que raiva pode ter uma função se é um sentimento tão ruim de sentir? A raiva é uma emoção muito importante para você, talvez você não saiba como usar ela. Saudações, sou Rafael Baúti, seja muito bem-vindo ao Inner Innovation. Para começo de conversa, é importante você ter ciência de que todas as emoções, elas adaptam o nosso corpo, elas nos organizam para determinadas atividades. Sendo assim, a emoção ela cumpre uma função e por isso ela não pode ser positiva ou negativa. Às vezes ela está disfuncional. O que acontece é que a maior parte das pessoas não gosta de experimentar raiva justamente por ser uma emoção muito disfuncional atualmente. Tá, Rafael, mas então afinal, para que serve a raiva? A raiva ela é importante para que a gente nos proteja. Ela está associada ao nosso instinto de luta e fuga. Então, basicamente, se você vê alguma coisa que te ameaça, a ideia é que você vai avaliar se essa ameaça ela é mais forte do que você. Se sim, você tende a fugir, então está um pouco mais associado ao medo. Mas se não, se você se vê como forte o suficiente para poder enfrentar essa ameaça, você vai precisar lutar, né? E aí você vai instaurar essa emoção no seu organismo que vai te preparar para a ação, para a resolutividade. Você vai sentir raiva. A raiva hoje é fundamental para que a gente resolva as coisas, para que a gente seja resolutivo. Ela é uma emoção que nos impulsiona para a ação. Agora, o que costuma ser mais confuso para a maior parte das pessoas são as crenças que fazem a pessoa avaliar o que de fato está acontecendo e ativar ou não esse tipo de emoção. Quer um exemplo? No ambiente de trabalho, um colega faz alguma coisa que passa a entender uma certa competição, como se quisesse aí o seu lugar ou o seu cargo na empresa. Veja bem, aí surge a raiva, que seria uma energia para você se proteger quanto a isso, né? Ser resolutivo. Se você não entende o problema em si e tende a atacar a outra pessoa de maneira pessoal, você pode acabar agressivo ou até mesmo violento, ainda assim sem resolver o problema. Toda emoção, depois que cumpre a sua função, ela se apazigua. Quando você entra nesse mecanismo de luta, de disputar com outra pessoa, você sente um alívio quando oferece um ataque, mas esse ataque é revidado e você vai sentir raiva de novo e vai atacar de novo e aí entra-se num ciclo sem fim. Ou seja, muito provavelmente essa situação está sendo modulada pelas suas crenças, né, do porquê você se sente ameaçado por aquela pessoa. Essa ameaça é legítima? O que é que você pode fazer para resguardar o seu espaço? E por que é que você depende desse espaço ou desse lugar para poder se sentir seguro? Tem vários caminhos para a gente organizar isso. E se você conseguir conceber uma pessoa que não fica inseguro em termos do seu trabalho, né, que ela tem uma segurança de que se ela sair dali ela pode trabalhar em outro lugar, talvez essa pessoa não sinta raiva, né, nesse tipo de situação. Ou talvez a raiva vai ser despertada por outras questões relacionais. Talvez a raiva surja quando vem associada a um ciúmes, por exemplo. Você tem um relacionamento configurado dentro dos padrões da monogamia, e aí você acha que o seu parceiro ou parceira flertou com uma outra pessoa e você sente ciúmes, e a resposta aos ciúmes é a raiva. Mas por que a resposta aos ciúmes é esse direcionamento para a raiva? Talvez você tenha um tipo de relação onde você tem a crença de que o outro, ao estar em um relacionamento com você, ele em algum nível te pertence. E aí o ser humano ele tem essa capacidade simbólica, ou seja, a nossa defesa, a defesa do nosso espaço, do nosso território, não é somente o nosso corpo, é tudo aquilo na qual nós nos identificamos. Então, quando a gente diz, isso é o meu celular, se alguém rouba o meu celular, é um ataque pessoal a mim. Esse é o meu time de futebol, se alguém fala mal do seu time de futebol, é um ataque pessoal. Esse tipo de estrutura, com o ego muito enrijecido nessas identificações, tem tudo a ver com isso. Então, se eu acredito que eu estou me relacionando com alguém, esse outro me pertence, se há uma ameaça desse outro ir embora, ou a ideia de que uma outra pessoa vai ser capaz de conquistar, elevar e tirar essa pessoa de mim, isso tudo vai despertar essa emoção
da raiva, que seria a interpretação que eu tenho da situação que vai configurar o meu corpo para essa luta, para essa disputa. Bem, se você mantém essas crenças, não vai ser muito adequado você ficar brigando, entrando em conflito com a sua própria raiva, porque ela está fazendo aquilo que faz sentido dentro das suas crenças. Se por acaso você conseguir mudar a maneira que você vê o seu relacionamento, não ver a outra pessoa como uma posse sua, talvez você lide sim com ciúmes, mas talvez a sua resposta não seja mais a de raiva. E esse é o trabalho que a gente frequentemente faz quando a gente trabalha questões emocionais com os nossos pacientes. Então, se você tem problemas com a sua raiva, saiba que a primeira coisa é entender por que está sendo despertada a raiva para aquela situação, para você entender suas crenças. E não brigue com ela. Em muitos momentos é fundamental a gente sentir raiva. Se você por acaso passar pela experiência de alguém te atacar ou de vir um predador oferecendo dano e risco à sua vida, é fundamental que o seu corpo mande mais energia para os músculos, para você ter mais sangue na musculatura, para você ter mais capacidade física para lutar ou para fugir, que suas pupilas se dilatem para você enxergar melhor aquela situação, e tem uma série de outras alterações fisiológicas associadas à raiva para que o seu corpo, para que o seu organismo esteja otimizado para lidar com aquela situação. Agora, para todas as outras situações onde a raiva não é o mais adequado e ela está sendo despertada, bem, talvez seja a hora de você trabalhar o seu autoconhecimento e trabalhar a modulação dessas emoções. Meu nome é Rafael Baúti, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo.